O exorcismo do demônio. Distribuição A2 Filmes. Oi, Max. Sei que eu pisei na bola por não ter retornado suas ligações, mas as coisas pioraram aqui. O Danny não tá bem, eu vou ter que levar ele a um especialista. Droga. Eu não quero ser a irmã que só liga em caso de emergência. E também não vou ficar me justificando. Mas pode acreditar, meu irmão, eu preciso muito que venha me ajudar. Então, o que me diz? Posso te esperar pro jantar? Versão brasileira Inside. Um mês! Faz um mês inteiro que você ignora minhas ligações e ainda diz que não quer ser a irmã que só liga quando tá em apuros. Quer parar de gritar? Parar de gritar. Eu viajei 1000 quilômetros pra descobrir que eu vou ter que ser babá dessas coisinhas vivas e peludas. Eu nem gosto de gatos. Já terminou? Por favor, é pelo Danny. Tá bom. Quando eles se molham, eles se multiplicam? Como você é tonto. Eles são um doce. Vai acabar gostando deles, você vai ver. Mas ainda não me falou o que achou da casa. Ela é menor que as outras, mas ela é legal. O Josh gostou bastante. Ah, meu Deus! Não tem como ser mais assustador. Tem razão, é um talento natural meu. 20 anos casada com um autor de livros de terror deve ter ajudado. Eu sinto muito. Ele era alguém com quem eu podia contar. Olha, Ana. Eu já tô me acostumando com a falta dele. Eu preciso, pelo Danny. Desde aquele dia, ele não fala mais nada. Eu não gosto nem de lembrar o quanto a gente sofreu. Eu posso imaginar. Ele já tinha caído em depressão muitas outras vezes. Mas dessa vez, não era depressão. Ele ficou louco. Ficava falando sozinho. Gritava até mesmo quando dormia. Ele disse que via coisas. Ouvia coisas. Eu me lembro que poucos dias antes, ele disse que ia se matar para nos proteger. Ele estava falando com a parede. Escuta. Por que você não pensa em se mudar? Isso pode ajudar. Eu já falei lá no trabalho sobre ser transferida. Mas agora eu tenho que pensar no Danny, em como eu posso ajudá-lo. Valeu. Isso aqui é pra mim? Deixa eu ver. Isso é um Picasso fraquinho. Então, essa é a mamãe. Esse aqui sou eu gritando com ela. E... esse... Ah, eu já sei! Esse é o seu pai me protegendo lá do céu.
Droga! Olha o que eu fiz! Esqueci completamente. Fast food? Muito obrigada por tudo. Sem problema. Aqui estão as chaves. Vê se aproveita essas 2 semanas pra relaxar. Pode deixar. Tem um sorrisinho pro tio? Se comportem e façam boa viagem, tá? Isso não é justo! Eu vou acabar com você agora, seu... Alô? É impressão minha ou você já ia me ligar? Não, não é impressão sua. É que eu tô fazendo compras, tá? Ah, tá. Outra desculpa. Isso não é desculpa. Você devia ficar feliz que eu tô por perto. É claro que eu tô, mas você só me ignora e eu fico possessa. A gente não tá noivo. Olha, você me trata como se fosse só uma transa. Eu falei pra você, somos amigos que transam. Não gosto quando você fala assim. Que tal amigos da confeitaria? Amigos de confeitaria? Você me dá a rosquinha e eu coloco o creme. Ai, dá pra parar de ser e dizer quando a gente vai se ver de novo? Alô? Max? Max!
Molecada chata. Hey! Mas que droga!
Droga! Acho que eu tô trabalhando demais. Eu já te falei. Deve ter sido algumas crianças. Mas eu sei lá, né? Não, eu não fiquei com medo. Mas sabe como é? Eu não sou o Chuck Norris. Eu ligo mais tarde, pode ser? Tá bom. Se acontecer de novo, chama a polícia. Ok. Tchau. Tchau.
Ei! Quem é você? Ei! Ei! Quem tá aí? Quem tá aí? Se eu descobrir quem você é, pode acreditar, eu te mato de... Eu fui fazer um BO. Aí disseram, vamos investigar. E riram pelas minhas costas. Eu cansei disso. Ah, esquece a polícia e escuta o seu velho amigo Chris. Da próxima vez que isso acontecer, pega um taco de beisebol e... BAM! Enche a cara deles de p... E se os pais deles chegarem, então... BAM! Quebra o joelho de todo mundo e enche de p... E se a polícia chegar, olha no fundo dos olhos deles e fala... Oi, pessoal, eu só tô fazendo o trabalho de vocês e mostra o dedo do meio e parte pra... É? Na cadeia. Deixa de ser bundão. E o que a sua irmã acha de tudo isso? Ela não acha nada. Ela já tá cheia de problemas. E ela continua gostosa? Eu acho que sim. Se não fosse pelo fato dela me odiar, eu podia até cozinhar pra ela um pouco. Desde quando você cozinha? Eu ia preparar a minha especialidade. Ovos com linguiça à moda do Chris. E como é isso? Fertilizados! Esses anabolizantes estão acabando com seus neurônios. Eu nunca usei essas coisas. Esse monstrão aqui é natural. Pelo menos eu não sou hipócrita. Diferente daqueles psicólogos que só sabem julgar. Eu quebraria o pescoço deles com meu bíceps. Falando em pescoço quebrado, como é que vai o Danny? Ele ainda não superou o choque. A vida é uma cara. Me desculpa falar isso, mas aquele seu cunhado era bem tem? É, você tem razão. Enfim, a Ana levou o Danny pra um especialista em outra cidade. Quem sabe? Mas como assim? Você tá sozinho na casa da sua irmã e não falou nada pra mim? Nem pensa em besteira. Não pensa besteira você, cara. Mano, lembra do ditado? Quando a Ana sai pra passear, os meninos vão brincar. E se a orgia rolar, com certeza eu vou ficar.
Quem diabos é você? Dessa vez você não vai escapar! Abra. Meu Te Deus! assustei, gatinho? Ah, qual é? Só tô brincando. Caramba, você quase me matou do coração! A porta tava aberta, sabia? E há quanto tempo você chegou? 10 minutos. Quer um? Não, valeu. Olha, me desculpa ter sido grosso, tá? É que eu tô passando por um momento meio difícil agora. Só tem uma maneira de eu te desculpar. Tenho 5 minutos livres. Vou te ajudar a relaxar. Não, para. Não, Liza, eu falei pra você parar. Agora não é a hora certa pra isso. Olha só, eu até entendo que você não quer ser meu namorado, mas eu não consigo entender por que você tá recusando isso. Talvez eu não seja o tipo de cara que só se aproveita da situação. Se você tá dizendo... O que aconteceu? Isso é sangue? Eu bati a cabeça. Não é nada sério. Deixa eu dar uma olhada. Já disse, eu tô bem. Eu só vou olhar. Bela batida. Eu caí feito um Tá rindo de quê agora?
Nossa, alguém acordou com o pé esquerdo hoje, né? Já acabou? Sim, vai sobreviver. Tá tarde, eu vou nessa. O meu turno começa às 10. Pode ficar com os biscoitos. Não, peraí. Talvez possa ter algum outro jeito de eu me desculpar. Que jeito? Bom, será que você pode vir aqui mais tarde e passar a noite comigo? Eu vou adorar ter a sua companhia. Tá falando sério? Tô sim. Tá bom. Até mais tarde, então. Vamos lá! Levanta, cara! Com vontade! Mais! Vai, Jack! Com vontade! Jack, me come! Me come! Que diabos é Jack? Como é que você entra assim sem bater, cara? Foi a sua mãe que falou pra eu entrar. Ela disse que você não ia conseguir me ouvir. Mãe! Que caramba! Você é ridículo. Vem cá dar um abraço no seu amigão. Eu tô muito feliz que você veio me visitar. Cama breja? Só se for gelada! Eu acho que eu li em algum lugar que tomar cerveja assim depois de treinar faz muito bem. Eu sei. E é por isso que eu sempre bebo. Um dia desses, uma ex-alcoólatra apareceu na igreja. Ela sempre bebe assim depois do treino. Mas ela faz um exercício bem diferente do meu. Ela usa uma bicicleta, só que sem o banco. E ainda pede mais. Então você ainda vai na igreja? Sim, o padre Siagashi tá me ajudando muito. O padre Siagashi? Ai, cara, não ri do nome dele, não. Padre Siagashi? Tá bom, beleza. Ele pode até ter um nome bizarro, mas só cheguei até aqui graças a esse padre. Antigamente eu bebia galões de cerveja. Cerveja de verdade, não esse mijo. Chris, se eu te contar uma coisa, você promete que me leva a sério? É que ontem à noite parecia que tinha alguma coisa sinistra lá na casa. Mas como assim? Uma presença. Um fantasma. Cara, e o que você acha de ir na igreja comigo pra uma sessão? Eu sabia que não devia ter contado Fala nada. sério, cara. Você tá falando de fantasmas. Olha, esquece tudo que eu falei, tá bom? Deve ser aquele roteiro de terror que você tá escrevendo. Se você juntar isso com o fato de que você tá morando na casa de um cara que se matou... Você pode estar certo. Valeu pela cerveja. Se você quiser, eu passo lá pra te fazer companhia. Já tenho companhia pra hoje.
Mas que gato... Seu cretino. Deve estar transando que nem um coelho. Ai, Max, eu sei que você tem um pênis enorme aí embaixo. Amanhã eu vou querer saber dos detalhes. Alô? Alô? Max, é você? Max? Ana, Oi, tô te ouvindo. Tá tudo bem aí? não. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo nessa casa. Eu não quero te preocupar. Mas eu tinha que te avisar. O Danny ainda vai passar pelo especialista, mas se quiser, eu largo tudo aqui e a gente volta pra casa agora. Não. Não se preocupa. Cuida do Danny. Mas olha, se você não se importar,
Eu posso chamar o Chris pra dormir aqui hoje? Tá bom. Mas fica de olho nele. Eu prometo. Mãe, eu tô vendo um documentário! Não esquece de lavar a mão antes da janta. Vai, fala pra mim que você decidiu fazer a festa. Olha, eu vim o mais rápido possível. Você não prefere beber algo mais forte? Você vai me ignorar a noite toda? Foi você que me pediu pra vir. E pra seu governo eu tinha coisa mais importante pra fazer. Mas que é essa, cara? Já aconteceu com você. De estar sozinho. Mas sentir que não está sozinho. O tempo todo. Eu tô falando bem sério. Eu também. Tenta morar com a minha mãe. Tem umas coisas acontecendo na casa da minha irmã. Coisas bem feias. Chris. É sério mesmo. Eu acho que tem alguma coisa diabólica naquele lugar. Sabe o que eu acho? Você tá estressado. Dá pra ver isso. Não é estresse. Isso não é estresse. Eu dormiria sem os remédios, mas eles não deixam. Eles? Eles. Aquela casa tá cheia de fantasmas. E não só fantasmas. Ontem à noite, eu vi uma coisa diferente. Não era uma presença como a dos outros. Aquilo era... Ei. Calma, cara. Chris. Por favor, me ajuda. Eu não sou caça-fantasmas, eu não sou vidente e nem médium. Eu sou só um vagabundo com problemas com mulheres e álcool. Eu achei que eu ia beber umas cervejas com meu melhor amigo, que com muita sorte eu só consigo ver ele uma vez por ano. Em vez disso, você tá aqui, todo dopado, entupido de remédios pra dormir. É porque eu não consigo dormir. Sem morrer de medo de ser acordado. O problema é que a gostosa da sua irmã me odeia. Porque senão... Isso. É isso que eu ia te pedir. Será que você pode ficar lá na casa comigo, mas só por alguns dias? E aí, Max? Bom dia.
Dormiu bem? Dormi, mas aqueles remédios me deixaram meio que, sabe, grog. Ah, não se preocupa. O bom e velho Chris vai cuidar de você. Você lembra do padre Siagashi? Esse mesmo. Sabe que antes dele ir pra igreja, ele era exorcista. Eu não preciso de um exorcista. Ah, deixa eu terminar. Você vai comer isso aí? Não. Então, a gente é bem íntimo. O povo sempre pergunta pra ele como essas coisas de fantasmas funcionam. Mas não tem jeito, ele não fala nada sobre isso. Mas ele falou que, se a gente quiser saber mais, que era pra ir falar com um amigo dele. Um professor secular, que é especializado em demonologia. E nem me pergunta o que essa de secular quer dizer. Eu lembrei que ele vai fazer um encontro a uns 30 quilômetros daqui hoje. E se a gente sair agora, consegue chegar lá a tempo. Você acha que ele pode me ajudar? Eu sei lá, cara. Eu não sei. Mas com certeza o conselho dele vale mais do que o meu. E quem sabe assim você não fica mais achando que eu só falo besteira. Professor James, o senhor tem um minuto? Desculpa, mas eu tô atrasado. Por favor. Preciso falar com você. Me desculpe. Qual é o seu nome? É Max. Max. Como eu posso te ajudar? Um amigo do Padre Gashi me passou o seu nome. Olha, eu tenho uma reunião muito importante agora. Tchau, Pro. Tchau. Então diga qual é o problema. Rápido e com clareza. Tá bom. Eu não moro por aqui. Eu só tô cuidando dos gatos da minha irmã. Ela tá viajando com o Danny, o meu sobrinho. Só que, desde que ela se foi, coisas estão acontecendo na casa. Que tipo de coisas? Bem assustadoras. No começo, eu achei que eram só crianças. Mas aí, começaram as aparições. Principalmente uma senhora idosa. Ela não me deixa dormir. Ela me assusta mais do que os outros. Outros? Sim. Uma menininha, uma mulher nua que corta os pulsos, o meu cunhado. Por favor, continua. Tem uma outra presença. Ela é alta. E ela tem chifres. Uma das mãos dela é muito estranha. Os dedos têm unhas longas e pontudas. Por favor, me diz o que está acontecendo. Eu acho que é a casa. Tudo o que você me falou me sugere que a casa está infestada por espíritos malignos. A casa? Então, é só eu ir embora? Não. Parece que essa presença que você descreveu é um demônio. Ele vai te seguir aonde você for. Tem certeza? Max, é o demônio que mais me preocupa aí. Eles são seres muito poderosos. Se alimentam dos mais sensíveis, mais frágeis. Danny. Eu acho que ele também está tentando possuir meu sobrinho. Olha, a casa tá cheia desses desenhos. Não. Duvido muito. Demônios raramente possuem crianças. Cada caso é um caso, mas esses desenhos são bem claros. O seu sobrinho sente essa presença e está dizendo quem será a próxima vítima. Eu? Então o Danny estava tentando me avisar. Tentando avisar todo mundo. Normalmente é possível expulsar o demônio. Mas antes temos que saber com quem estamos lidando. E o tempo é essencial agora. Eu posso te ajudar, mas você tem que descobrir tudo o que puder sobre quem morava na casa antes da sua irmã. Obrigado. Esse é o meu contato. Me mantenha informado. E Max,
Seja forte. Mas que inferno. Ah, com certeza! Que inferno mesmo! Jesus Cristo na cruz! Você me deu um baita susto aqui! Você tá maluco, cara? Me desculpa, Chris. Desculpa é o caramba! Eu vou dormir lá embaixo. Eu não acredito nisso. Cara, você precisava mesmo usar o telefone? Que diabos você quer? Pelo amor de Deus, Max, eu tô querendo dormir. Não é o Max.
Acredito em você. O que a gente vai fazer? Eu não sei. O James falou que era pra você pesquisar. Então vamos começar. Oi, Chris. Chris, você tá aí? Chris? Jesus Cristo! Como você é... Vai se... Eu sabia. Eu não tô brincando! Eu tava errado! Você não é... Você é o... Você é o exemplo de como ser o cara mais no mundo! Eu sabia que depois de ler tudo aquilo, você ia se borrar todo. Você encontrou alguma coisa? Claro. Tá tudo aqui. Tá legal, vamos chamar o St. James. Isso! Quem você vai chamar? Chupau! Obrigado por vir. Aí. Professor, tá sentindo alguma coisa estranha? Eu não tenho certeza absoluta. Uma fonte sugere que ele venha de um grupo de 7 demônios que servem Ereshkigal, da demonologia sumeriana, a deusa da morte e das trevas. E então? Outra fonte o liga à mitologia egípcia, citando um dos escravos de Sete, um demônio com cabeça de touro. Mas você não falou em nenhum touro em suas visões. Não, ele só tem os chifres. É por isso que eu não tenho certeza. Durante séculos, textos sagrados foram modificados, mas esse aqui não. Aqui confirmam-se conexões entre Egito e Mesopotâmia, e nos dois casos não se fala em cabeça de touro. Acho que esse é o nosso demônio. O nome dele é Telal. Ele entra na sua casa, destrói toda a sua sanidade e então o força a agir com violência. Exato. Beleza, é uma ótima explicação e tal, mas dá pra explicar pra gente por que esse cretino escolheu justo essa casa? A senhora idosa. Aquela que você me falou no telefone. Os rituais devem ter atraído o demônio pra cá, mas eu repito, eu não tenho certeza.
Ai, santo Deus! Vem cá, você tem certeza de alguma coisa? Não, isso não é ciência. Olha, eu preciso saber o que pode ser feito. Aqui diz que não se pode ir contra a vontade dele. Ele não vai te abandonar enquanto não tiver possuído você. Mas aí, então, a gente sabe no que dá. Mas você disse que esses livros não são uma ciência exata. Fala sério, Pro, tem que ter um jeito. A gente pode tentar um exorcismo. Isso? O quê? Eu tava pensando na mochila de prótons. Eu não vou deixar você exorcizar o meu amigo. Não, eu não tava falando do Max. Eu tô falando da casa. Eu tenho que falar com o Padre Gash. Ele vai ajudar a gente a conseguir as autorizações. E vai mandar reforços. O que está acontecendo? Ele não vai nos deixar sair. Ai, você tinha que contar os nossos planos pra ele? Ele tomou essa decisão assim que eu entrei nessa casa. Está me desafiando. Nós não temos escolha. Que droga é essa? Pode ajudar? O exorcismo é um ritual muito perigoso. E para isso, eu preciso de toda a concentração de vocês. Eu estou improvisando, então não importa o que aconteça, continuem sentados e em silêncio. Tá, entendido. Deus Todo-Poderoso, Criador e Defensor da raça humana, que fez o homem à sua própria imagem, tem piedade deste lar. Humildemente pedimos, alegra-te em teu amor fiel para abençoar este sal que criaste, pois foste tu quem ordenou o profeta Eliseu a colocar sal na água. Fiquem calmos, por favor. Com tua graça, concede, ó Deus, ao invocarmos o teu nome sagrado, que esse espírito maligno, que até agora aterrorizou a todos nós, se afaste para sempre com medo e totalmente derrotado. Revele-se! Servo do diabo, você não é bem-vindo nesta casa. Deus Todo-Poderoso, Criador e Defensor da raça humana, olha para este teu humilde servo, que criaste a tua própria imagem e chamaste para viver na tua glória.
Você conseguiu, professor? Graças a Deus acabou. Não, Max. Vencemos uma batalha, mas não vencemos a guerra. Ela era só um peão. Ouve, ó nosso Pai, a voz da tua igreja rezando. Não deixa essa casa ser possuída pelo pai da mentira. Nem que teus servos, perdoados pelo sangue sagrado de Cristo, sejam escravizados pelo diabo. Não permita nunca que o templo do seu espírito sirva de moradia de uma presença maligna. Deus Todo-Poderoso, tu que amas a salvação do homem, ouve as vozes dos apóstolos Pedro e Paulo. Libera agora esta casa desta diabólica opressão. Por Cristo, nosso Senhor. Por favor, Senhor, me ajude. Por favor, Senhor, me ajude. Por favor, Senhor, me ajude. Max. Max. Você tá bem? Max. Santo Deus, Max. Infelizmente, não há sinais de progresso. Mas eu preciso saber. Você não é a única. A gente veio aqui todo dia e tentou interrogar ele. Mas é sempre a mesma história. Assim que ele acorda, ele começa a gritar e destruir tudo em volta. Por isso, os médicos o mantêm sedado. Ele é muito forte. Ele pode machucar alguém. Ou a si mesmo. Então, detetives, eu nunca vou saber o que aconteceu naquela noite. Então, se ele não cooperar, eu vou ter que encerrar o caso. E aí o Chris vai ser condenado. Eu também não gosto dessa ideia. Mas fala sério. Coloque-se no meu lugar. Tenho 2 corpos. Um deles arrancou o próprio rosto fora literalmente. E o único suspeito que temos fica 24 horas por dia sedado. Senhorita. Tem que acreditar e confiar na gente. Estamos fazendo o melhor que a gente pode.
Dan.